mensagem de hoje é o rei que se fez servo. Vamos abrir as nossas Bíblias no profeta Isaías 53. Deixa a sua Bíblia aberta aí. E vamos falar com o Pai outra vez. Pai querido, Deus de amor, eis aqui a tua igreja, Senhor. Eis aqui os teus filhos e filhas, meu Deus. Que o Senhor possa cumprir os desígnios que o Senhor mesmo estabeleceu, de eternidade a eternidade. Usa minha vida, Pai, saca-me da tua aljava e alcance o alvo proposto, Senhor. Eu posso liberar a palavra, mas só o Senhor pode alcançar os corações. E que assim seja para a sua glória, no nome de Jesus. Amém. Pois bem, nessa noite, nós estamos iniciando o culto contemplando o mistério do amor de Deus revelado em Jesus Cristo. Jesus, o Rei eterno, não veio em glória visível, ele não veio na glória reconhecida por este mundo, mas ele veio num caminho de humildade. Ele escolheu vir para servir. Ele vestiu vestes de servo. Sim, se fez servo, abriu mão de sua majestade, entrou na nossa história pela porta da simplicidade. Não veio em um palácio, não veio no meio das riquezas deste mundo, mas nasceu num estábulo. Numa manjedoura foi colocado o Filho de Deus, o Filho do homem, o bebê que pisou aqui e veio mostrar ao mundo um novo caminho. Amém? Vamos para Isaías. O profeta Isaías nos revelou o que isso seria. Está lá em Isaías 53, de 3 a 4. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente, ele levou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Até aqui. Desde o nascimento, Jesus já vem nos ensinando o tipo do reino para o qual ele se estabeleceu. Ele já vem nos mostrando que o Salvador do mundo não veio com o formato deste mundo. O reino de Deus está de ponta cabeça para este mundo. E Jesus já vem mesmo impactando toda a história logo com o seu nascimento. A começar pela forma da sua concepção. Uma virgem concebeu para que se cumprisse a palavra de Deus. E pelo poder do Espírito, ela realizou aquela promessa. E veio, o Filho de Deus veio ao mundo. Jesus é chamado de o servo sofredor. Aquele que aceitou, lhe foi proposto. Quero salvar seus irmãos. Quero trazer para perto novamente toda a humanidade. Aceitas o desafio? Aceitas? E Jesus, sim, Pai, eu irei. E para ele vir, nós vamos ver que houve ali todo um preparo no céu. Todo o céu já estava cronometrado. Aliás, o plano de salvação é a agenda do céu, estabelecido na terra de tempo em tempo. Mas só percebe o movimento do céu nessa terra aqueles que estão conectados ao Espírito de Deus. E a palavra então declara: o céu tocou a terra, não com o esplendor humano, mas com o amor sacrificial. Quando muitos esperavam um grande estrondo, apenas uma estrela guiando aqueles
pastores, alguns falam reis, magos, que estavam atentos ao céu. Mas não foi com um estrondo, foi no secreto, foi discreto o nascimento do Rei da Glória. Foi simples. E assim, ele nos ensina muito, desde a sua chegada, e não parou por aí, em toda a sua trajetória. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 2, do versículo 11 ao 12. Evangelho segundo Lucas 2, de 11 a 12. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. O céu dá sinais, queridos. O céu tem suas digitais, o plano de Deus. Aquilo que vem do nosso Pai tem as características apropriadas do nosso Pai. Só conhece, só percebe quem é nova criatura, quem nasceu de novo, quem tem o Espírito de Deus. Os anjos anunciam, o céu anuncia, mas só quem está atento ao movimento do céu, porque não se engane, o movimento do céu é esse e o da terra é esse. Eles estão se movimentando de forma contrária. No mundo, nós podemos perceber que há um convite para uma vanglória. Pessoas que correm de um lado para o outro, buscando terem glória para si, reconhecimento, riquezas, lugares em que elas podem encontrar aquilo que desejam o coração delas. Mas no céu, a proposta é: renda-se, negue-se, humilhe-se, e então você será exaltado pelo Rei da Glória. Como que isso funciona? Deus tem um jeito peculiar de nos salvar de nós mesmos. Sim, não é do seu adversário. Quem pode se tornar o seu maior inimigo é você mesmo. São as suas escolhas, são as suas decisões cotidianas. Porque se você tomar todas as suas decisões pautadas nos princípios da palavra, guiadas pelo Santo Espírito do Senhor, o inimigo foge de você. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então ele não é o seu maior inimigo. Seu maior adversário são suas próprias decisões, são suas preocupações, são as suas aflições. É aquilo que te tira o norte. Jesus veio para te devolver o norte. Ele te deu a bússola do Espírito. Ele mesmo é que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou Deus que organizo a sua vida. Sou eu que te protejo do maligno. Tudo o que cabe a nós é estar atento ao movimento do céu, é entender os sinais de Cristo, é ouvir a voz do Espírito e nos alinharmos a ela. Sim, porque esse menino nos nasceu. Esse menino que nasceu humilde é o mesmo servo que sofreu, carregou nossas dores, suportou nossa cruz, padeceu a nossa morte, viveu por causa do seu amor por nós. Ele veio aqui porque nos ama e ele se fez pequeno para nos levantar. Ele se fez servo para nos reconciliar com Deus. Sim, por quanto mais alto a pessoa sobe, mais é arriscada a queda. Quanto mais uma pessoa sobe em riqueza, fama, honra, glória neste mundo, maior é o risco da queda. Por isso que o chamamento do céu para nós é: sejam humildes, observam o exemplo perfeito de Deus em Cristo Jesus. Humildade é o convite do céu para nós.
ser humilde, sabe? O servo sofredor que se humilhou, sofreu e hoje reina para todo sempre. E isso vai nos ensinar porque pessoas poderosas não gostam de admitir o quão frágeis elas são, convenhamos. Quanto mais galgamos aqui cadeiras de poder, lugar de reconhecimento, mais difícil se torna reconhecer a nossa fragilidade, reconhecer os nossos erros. Mais difícil se torna isso. Maior a possibilidade de não ter mais volta, maior a possibilidade de uma queda terrível, porque pessoas que não entendem a limitação das suas vidas, há uma ilusão. A Bíblia vai dizer que o príncipe da potestade do ar cegou o entendimento de muitos. E ele tem cegado o entendimento de muitos porque realmente as pessoas pensam que é necessário que a gente tenha tantas coisas para cumprir nosso propósito, que é necessário tantas coisas, que da verdade o Senhor está dizendo, só uma coisa te é necessário, ouvir e obedecer. Então nós vamos aprender com o processo da graça de Deus. Existe um processo da graça de Deus na nossa vida. E a gente vai aprender isso lá no livro de Daniel. Vamos para Daniel, no capítulo 2, do versículo 31 ao 35. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua. Uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram feitos de prata. O ventre e os quadris eram feitos de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Então o ferro, enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu a terra toda. Aleluia! A famosa estátua de Daniel. Daniel, pelo poder de Deus, soube interpretar o sonho de um rei poderoso. Na geração dele, Nabucodonosor era o homem mais poderoso das nações. O rei da Babilônia, Babilônia havia tomado os reinos. E Daniel era um estadista ali dentro do palácio. E Deus havia colocado o seu servo ali dentro intencionalmente, estrategicamente. Porque Deus queria também mostrar o processo da graça na vida deste rei. Esse rei subiu ao topo mais alto do mundo, no topo de poder, de fama, de riqueza, de autoridade deste mundo. Mas ele estava num topo que a queda seria terrível, aterrorizante. E a história de Nabucodonosor vai nos ensinar muito. E Daniel vem e ele significa aquele sonho, ele interpreta aquele sonho. A estátua representava os reinos da terra, parecia um ídolo gigante e ele simbolizava a idolatria do poder. A idolatria do poder é a idolatria mais profunda. Ela é a raiz de várias outras idolatrias. E a idolatria do poder estava simbolizada naquela estátua.
é a simbologia da civilização humana, com seu comércio, sua cultura, seus governos, poderes, todos exercidos por seres humanos com o objetivo de glorificarem a si mesmos, com o objetivo de tomarem poder, nação contra nação, reino contra reino, poderes se degladiando. E ali Daniel interpreta que o que estralhaçou o ídolo foi uma pedra. De todos os metais ali, a pedra não tinha valor, como os demais. A cabeça da estátua, ouro. E aí vai prata, ferro, bronze. Nos pés havia barro. E essa última civilização é uma simbologia da nossa civilização. O homem que foi feito do barro, do pó da terra, mas ali também, nos pés, havia ali uma mistura, algo híbrido, né? Que seria o barro com o ferro. E aí uma pedra vem e nos pés da estátua desmorona tudo. A Bíblia vai nos dizer que como numa eira, você sabe o que é uma eira? A eira é o lugar onde se colocava o trigo para separar joio de trigo. A pedra é a rocha que é Cristo. É Ele que separa joio de trigo. É Ele que destrona príncipes, reis, poderios, principados, potestades. É o Rei da Glória que veio a este mundo. Sim, uma pedra, embora menos valiosa que qualquer um dos metais da estátua. Em última análise, a pedra era o componente mais poderoso. Como diz Daniel, ela simboliza o reino de Deus a ser instaurado na terra em um momento futuro. Porque o reino de Deus hoje, ele está estabelecido como na terra? Dentro daqueles que creem em Jesus. Porque o reino é um modo de vida. O reino, ele tem as suas leis. O reino de Deus tem os seus princípios, a sua cultura, o seu modus operandi. Então, aqueles que recebem a Jesus, eles mudam de vida. Eles mudam, sim, porque toda decisão agora vai ser pautada de acordo com as regras do Rei da Glória, com as regras deste reino do Filho amado. Mas o reino de Deus ainda não se estabeleceu de forma visível, eterno, inabalável aqui. Ainda. No momento futuro, Daniel mostra aqui na interpretação do sonho. Vamos para Daniel 2, 44. Sim, o sonho de Nabucodonosor era um chamado à humildade. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. O reino que não tem fim é o reino do nosso Senhor Jesus. Você faz parte desse reino. Ele te chama para governar com Ele. Para você governar com Ele, você tem que aprender a exercer essa autoridade que há no nome de Jesus. Ele mesmo disse: toda autoridade me foi dado, todo poder me foi dado nos céus e na terra. E esse poder e essa autoridade eu dou a vocês. E aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E o que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Então, por que ficar preocupado com os governos deste mundo? Então, por que você anda tão aflito e ansioso com as notícias que cada dia você recebe? Por que você não se dedica mais em estar atento aos sinais do céu, para você ligar o que precisa ser ligado e desligar o que precisa ser desligado, para que você se mova na autoridade e no poder do nosso Senhor? Por que é que você não se atenta para essa humildade que é tão necessária?
Por que que as coisas do alto te são tão difíceis? Por quê? Porque Jesus nos faz o convite todos os dias. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes ouçam a minha voz, descansem em mim, aprendei de mim que sou manso e humilde. Servo humilde. É tão difícil para nós aprender essa lição. Às vezes, sabemos até falar sobre isso, mas quando somos levados a uma prova, quando alguém nos afronta, quando nós somos tentados pelo próprio inimigo que usa pessoas, não conseguimos dar o fruto da humildade. Não conseguimos revelar Cristo em nós, que é a esperança da glória. Mas hoje o Senhor está dizendo, se tem algo para você pedir, e Ele está aqui, o nosso Deus Todo-Poderoso, se você tem um pedido para fazer para o próximo ano, peça humildade. Peça a Ele, Deus me ensina a ser humilde como Tu és, sabe por quê? Os humilhados serão exaltados. Aqueles que são humildes, estes encontrarão o lugar do sobrenatural de Deus, um lugar da manifestação do poder de Deus, porque é disso que nós precisamos. O maior manto, a maior unção que alguém pode adquirir na vida é a humildade de Jesus. A humildade, ela pode ser definida de várias formas. A humildade é você atropelar o seu ego, é você negar a si mesmo. Ser humilde é reconhecer a sua fraqueza. Sim, é receber feedback de alguém sem ficar na defensiva. Humildade é você aprender a ouvir sem se rebater. Sabia que todos nós temos um ponto cego? Agora tem uns carros mais modernos que acende uma luzinha lá para te mostrar quando tem alguém no seu ponto cego. Mas a tecnologia ainda não nos deu no cérebro uma luzinha para nos mostrar o ponto cego. Mas o Senhor nos deu o Espírito Santo. Ele nos mostra o nosso ponto cego. E às vezes Ele usa a vida de outras pessoas. Às vezes um irmão na igreja, um familiar, alguém que chega para te falar algo desagradável, mas algo que você precisa ouvir. Feridas que são feitas por amigo, são fiéis, a Bíblia diz, fiéis as feridas feitas por um verdadeiro amigo. Mas traiçoeiras são as lisonjas do falso. Aliás, o nosso adversário, ele é enganador por excelência, ele enreda pessoas e as levam a cair em abismos, em armadilhas com lábia. Óbvio, ele oferece manjares, são elogios, são ofertas mirabolantes. Mas a verdade que um amigo tem coragem de te confrontar é valiosa, mas só consegue receber isso humilde. Alguém que aprendeu a ser humilde como Jesus. Sim, humildade é alguém te mostrar o seu ponto cego e você aceitar isso sem ficar zangado. Ser soberbo, jactancioso, orgulhoso, arrogante é algo natural para o velho homem. Mas no corpo de Cristo isso é anomalia, gente. Aqui na igreja, esse tipo de atitude tem que ser tratado como uma enfermidade. Precisa ser curado. No corpo de Cristo, nós precisamos ajudar uns aos outros, porque crentes soberbos e arrogantes não convergem para o reino, não convergem para o nosso Salvador. O reino é formado por aqueles que conseguem suportar o peso de glória. Sim, pessoas que estão preparadas para receberem muitas bênçãos, riquezas e poder, sem se transformarem. Sabia que Deus sabe se Ele pode te confiar as coisas? Deus já sabe. Talvez aquela bênção está demorando para chegar, porque você está demorando para se humilhar. Será que se Deus te der esse lugar que você tem pedido, você não vai mudar o seu coração? Será que hoje essa fidelidade que você mostra em adorar, em cultuar,
Se Deus te elevar um pouco o patamar, será que você não vai dar as costas? Será que você não vai ficar ocupado demais? Porque o que Deus tem procurado na terra, verdadeiros adoradores, em que Ele pode confiar. Sim, Ele quer nos dar provisão, recurso, riquezas, por que não? Mas Ele quer poder falar e você ouvir, mesmo que você cresça no seu padrão de vida. Mesmo que você se estabeleça nos altares dessa terra, que seja para fazer como Daniel, para ser um luzeiro, para ser uma voz de verdade, de apontamento, para dizer, é isso aqui que vai acontecer, é para essa direção que Deus quer me levar, é nisso aqui que Deus quer investir. Pessoas que mesmo modificando o padrão de vida, não modificam o status de servo. Continuam recebendo a repreensão humildemente, sem fecharem seus corações, humildes na essência, odres novos preparados para receber o derramar do vinho novo. Tem gente que é como aqueles burocratas de baixo calão, é subir um degrauzinho. Ele tem alguns poucos abaixo dele, e ele é tirano, e ele usa daquela autoridade com tamanho orgulho. Ele tem prazer em humilhar os outros, mas ele não sabe o que é humilhar a si mesmo. Estes, a Bíblia diz que Deus os resiste. Deus os resiste. Mas aos humildes, Deus dá graça maior. O reino é formado por aqueles que conseguem receber de Deus tudo que Ele tem para dar, mas se mantêm humildes, se mantêm disponíveis à vontade de Deus. Pessoas que estão ali sendo guardadas por Deus para um tempo como este. O grande segredo para continuar na presença de Deus é esse, queridos. Coração quebrantado e contrito. É estar sempre disponível a servir. Se você, quanto mais alto subir, mais baixo descer, em profundidade com Deus, em intimidade com Ele, em permitir, inclusive, que pessoas te afrontem. Quem sabe Deus está permitindo isso para trabalhar o seu coração. Quem sabe Deus está permitindo prensas, humilhações para te preparar para a nova estação. Passe pela prova. Receba unção de humildade. Receba de Deus o que Ele tem para você, porque Jesus, o nosso modelo perfeito, Ele veio servo, humilde, sofredor. O rei se fez servo. Busque a verdadeira humildade, porque existem pessoas que querem parecer humildes, mas como disse C.S. Lewis, a falsa humildade é puro orgulho. A falsa humildade, tem gente que se orgulha de ser tão humilde. Como é que pode, né? São coisas que confundem a mente, mas embora as circunstâncias com frequência pareçam favorecer os tiranos, parecem só. Deus os derrubará no final, seja de modo gradual ou de modo repentino. Tem gente que nós gostaríamos que fosse de modo repentino, mas é Deus que sabe. Não tenha medo, essa palavra de Deus. Não tema aqueles que estão com poder na mão, porque todo poder é gerado em Deus. E só está no poder porque Deus está permitindo. E Deus sabe de tudo o que está acontecendo. Nabucodonosor estava sendo chamado por Deus para mudar a sua concepção. Porque quem está no poder, queridos, deveria ver que não o conquistou, mas apenas o recebeu de Deus. E que todo o poder humano, no final, desmorona. Como aquela estátua que veio abaixo. Só tem um poder que permanece para todos sempre. É o poder do nosso Salvador. O nome que está sobre todo nome. Acima de todo principado. Todo poder lhe foi dado. Por quê? Porque Ele aceitou. Ele veio morrer morte de cruz.
Ele veio e tomou o nosso lugar. Ele pagou o preço pelo nosso pecado. E por causa disso, Deus o deu um lugar acima de todo. No entanto, nós vamos ver aqui que Nabucodonosor, como um pagão que era, é provável que ele acreditasse na existência de muitos deuses. Na Babilônia, muitos deuses eram adorados. E aquele rei, então, ele vai mostrar etapas de aproximação a Deus. Num primeiro momento, ele vai se render a Deus, mas de forma superficial. Sim, porque havia ali forças sobrenaturais do ocultismo, o pluralismo religioso do mundo. Na Babilônia já tinha tudo isso. Isso não é coisa de agora. O mundo espiritual, ele é real. Mas aqui, no entanto, o rei Nabucodonosor não cria na existência de um legislador soberano e todo-poderoso. Mas Daniel estava lá dentro do palácio para mostrar, para ativar o processo na vida de Nabucodonosor. Então, a revelação do seu sonho estava dizendo que havia, sim, um Deus supremo, um juiz soberano sobre a terra, diante de quem ele próprio seria responsável pelo uso do seu poder. Então, Nabucodonosor até aceitou a mensagem, mas ele ficou na superfície. Vamos ver, Daniel 2, de 46 a 47. Vamos ver aqui o tanto que a superfície é perigosa. Olha ali, olha. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe culto e honra, e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e de incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Nossa, parece que Nabucodonosor tinha convertido. Só que não. Está igual muita conversão que a gente vê por aí. Senhor dos senhores, Rei dos reis, mas estou na superfície. A superfície é lugar fácil para o crocodilo, para o maligno roubar. A semente na terra superficial é roubada pelos pássaros. Aqui, ó, Nabucodonosor, nós estamos aqui no capítulo 2 que nós lemos, né? No capítulo 3, o rei já manda fazer uma estátua de ouro. Estátua de ouro de quem? Dele mesmo. Ué, ele não tinha se rendido a Deus? Tinha, mas já esqueceu. Aqui no capítulo 3, sabe qual que era o tamanho? 27 metros de altura, 2 metros e 70 centímetros de largura. Imagina, toda ela de ouro. Para quê? Para que todos o adorassem. Nabucodonosor queria a glória de Deus, queria para ele. E é exatamente aqui nesse capítulo 3 que novamente Nabucodonosor vai ter uma revelação de quem é o nosso Senhor. Os 3 amigos de Daniel não se dobraram diante daquela estátua de ouro. E então Nabucodonosor sentenciou: fornalha, aquece 7 vezes mais. E joga esses 3 homens insubordinados, insubmissos, que morram queimados. Só que eles não morreram. Quando Nabucodonosor olhou dentro da fornalha, ele viu o 4º homem, ele viu Jesus, ele viu o Rei da Glória lá dentro. O fogo consumidor nos protege, o fogo do Senhor abrasador, aquele que queima toda palha, aquele que nos purifica, ele também nos protege. Nos dias que a vida vem, nos dias que nós pensamos que não vamos conseguir, nos dias que nós pensamos que seremos destruídos, é esse fogo do Senhor que nos mantém acesos. Os 3 amigos foram retirados da fornalha, e aí Nabucodonosor mais uma vez se prostrou. Vamos para Daniel 3, de 28 a 29. Disse então Nabucodonosor: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego,
que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de sua vida a prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado e sua casa seja transformado em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Mais uma vez, Nabucodonosor teve contato com o nosso Deus, com Jesus, nosso Senhor, o Rei da Glória. Mas no decorrer da história deste rei, nós vamos ver que a sua fé não saiu do raso. A idolatria do poder continuou em seu coração. Trata-se de um ídolo profundo e nós precisamos analisar a nós mesmos. A idolatria do poder, ela tem uma grande variedade de outros ídolos superficiais, como o sexo, a religião, o dinheiro. Todos eles apontam para um ídolo mais profundo, que é o poder. O sexo às vezes as pessoas utilizam do poder de sedução, porque elas querem manter-se no poder. O dinheiro, quantas pessoas comprando umas às outras, achando que tudo pode ser comprado por dinheiro. Ah, se eu tiver dinheiro, toda a minha vida vai ser mudada. Não, dinheiro não compra as coisas principais da vida. E também a idolatria da religião. Meu Deus, a religião não é uma coisa boa, pastora? Pois é, a religião é usada por esse principado, né, do orgulho. Porque o poder em si é de Deus, é uma coisa boa. O problema é a idolatria do poder. O poder pertence a Deus. Mas quando eu quero Ele acima de todas as coisas, eu quero o poder de Deus, não o Deus do poder. Sabe o que isso significa? Que você precisa se converter. O que nós vemos comumente são mudanças de ídolos superficiais, com a ilusão de terem sido destruídos. Eu vou dar um exemplo. Denis era um notório conquistador de mulheres. O seu comportamento padrão era assim: ele seduzia uma mulher, ele queria seduzir alguém por causa do poder. Mas aí quando ele conseguia, ele perdia o interesse. Ele conseguia o ápice, o desejo que ele tinha para preencher aquele vazio na alma dele. E aí ele já passava para outra investida. Mas um dia Denis teve um encontro com Jesus. E Denis entregou a vida dele para o Senhor Jesus. E a primeira coisa que ele fez, ele deixou de ser um conquistador de mulheres. O seu comportamento padrão, que consistia em seduzi-las, deixou de ser assim. Porque quando ele aceitou Jesus, ele renunciou às suas investidas nas mulheres. Mas sabe o que aconteceu com Denis? Se tornou um ativo trabalhador da igreja. Ele passou a servir no ministério da igreja. E o ministério cristão era algo que para ele tinha muito valor. Todavia, o seu ídolo profundo não havia sido arrancado do seu coração. Ele estava na superfície, mas ele achou que estava tudo bem. Então, em toda célula, em toda reunião, sabe o que acontecia com Denis? Ele se mostrava controverso. Ele se mostrava como que ele sabia de tudo. Eu sei mais do que o pastor. O que aquela pessoa está fazendo ali? Aquele lugar é para mim, porque eu estou acima dele. Ali a raiz do mal ainda estava no coração de Denis, porque, queridos, Jesus na cruz do Calvário, ele não somente perdoou os nossos pecados, mas ele também arrancou o mal pela raiz. O mal tem que ser arrancado para que você pare de ficar no ciclo do pecado. Isso só pode acontecer na sua e na minha vida se a gente sair do raso.
Porque o raso engana, o raso nos trapaceia, o raso nos passa rasteira. Mas a humildade que o Senhor Jesus tem para nos ensinar, nos livra de muitos males, nos livra de muitas armadilhas. Por fim, ficou claro que o senso de propósito e o valor de Denis não tinham sido transformados, mas ele continuava fundamentado no exercício de poder sobre as pessoas, que era o seu ídolo profundo. Por algum motivo, talvez na infância, talvez em algum momento ele achou que precisava exercer poder sobre as pessoas. Nós não precisamos exercer poder sobre as pessoas. O Deus Todo-Poderoso exerce. O homem mais poderoso que pisou nessa terra, o poder dele foi a humildade. O poder de influência, o impacto de Jesus na nossa vida é amor e humildade. É isso que nos impacta. Só que o que acontece? A razão pela qual Denis tinha vontade de conquistar mulheres era para alimentar o poder de conquistá-la. Por isso que depois que ele as conquistava, Denis perdia o desejo por elas. Então, quando ele aceitou Jesus, mas ficou na superfície, ele não aprofundou o relacionamento com ele. Então, o motivo pelo qual Denis desejava participar do ministério não era para servir genuinamente a Deus, mas era para exercer poder sobre pessoas. E é isso o que Deus quer mudar nas nossas vidas. Deus quer mudar a base. Porque se a base for ruim, tudo que você construir em cima dela vai desmoronar. E ainda mais alto, se você subir, pior vai ser a queda. Muda a base. Lembra que você é pó. Lembra que você não é nada sem Ele. Ainda que você receba tudo dEle, que Ele te dê muita saúde, muitas riquezas, que Ele te dê um futuro próspero, cheio de esperança e de paz. Humilhe-se. Coloque tudo à disposição dEle. E sabe como que a gente faz isso? Sendo humildes uns para com os outros. Sendo bondosos, tendo olhos bons para com os outros, sendo menos críticos, menos ácidos, menos dedo em riste, e mais compaixão, mais compreensão. Seu ídolo de poder assumiu uma forma religiosa. Idolatria do poder é isso. Ela pode se camuflar até mesmo dentro da igreja. Você pode estar correndo atrás do poder de pequenas maneiras triviais, sabe como? Tornando-se o general da sua casa. Tem pais e misericórdia, Senhor, que maltratam a esposa, maltratam os filhos, são duros, porque acham que tem o poder com eles. Não, a Bíblia diz que eu sou o cabeça, então eu posso pisar dentro de casa. Entendeu errado. Deus tem chamado você para ser amor dentro da sua casa. Tem mulheres também que são generais dentro de casa. E Deus está falando não. Não mais. Sabe aquela pessoa que nunca pede, sempre manda? Exemplo, eu vi esses dias um casal no Hortifruti. Eu acho que foi um vídeo que eu vi. Fizeram um teste, né? Estava a esposa e o marido. E ela pegava ali o tomate, colocava na sacola. O marido por trás pegava o mesmo tomate, entregava para ela do lado de cá. E tinha gente filmando. Ela olhava o tomate e não estava bom. Mas era o tomate que ela tinha escolhido. Isso revela algo muito mais perigoso. É como a mulher falando para o marido: eu tenho poder, eu sei mais das coisas. Nas nossas relações, nós precisamos vigiar. O Espírito Santo quer nos transformar, quer transformar casamentos, quer transformar famílias. Seu relacionamento agora, Natal, é tempo de mesa, vai encontrar aqueles parentes que não vê, ó, tem um tempão. Revela Jesus, pelo amor de Deus. Deixa esse ídolo de poder ser esmiuçado pela rocha. Que essa pedra quebre essa estátua de ouro. Religiosidade vazia. Falta de Deus na sua vida. Seja humilde. Não queira ter a razão. Ah, eu estou pregando o evangélico. Tá nada. Você está querendo sair da reunião cheio de si. Eu que tenho a razão. Eu carrego a verdade.
mas carrega a verdade para sentar na cabeça dos outros. Não é assim que a gente alcança corações. Ouve lá aquele seu parente que tem uma visão política diferente da sua. Ouve. Larga de ser ista, não sei o que é laísta, não sei o que é laísta. Deixa Deus usar a sua vida. Porque o inimigo, ele está deitando e rolando no meio da igreja, enganando muita gente com essa estátua de Nabucodonosor. Jesus é simples e sofredor. O rei escolheu ser servo. Você escolhe ser servo? Escolha, faça um propósito, Senhor. Nesse período, eu vou vencer a minha natureza. Eu vou vencer esse meu temperamento rixoso. Eu vou dar o fruto da mansidão, Senhor. E o Senhor vai se alegrar com a minha vida. Sabe o burocrata de baixo calão que dá ordens às poucas pessoas do seu campo de autoridade? É você lá no seu trabalho? Não, pastor, eu gosto de tudo muito certo. Ah, mas por favor, se Jesus passar uma peneira, não vai sobrar muita coisa. Pode fazer as coisas certas, mas tenha compaixão. A idolatria do poder está em toda a nossa volta e ela precisa cair. Os nossos dias podemos encontrar um conjunto de crenças que nos prendem à superfície e nos impedem de combater o mal pela raiz. Sabe o que te impede de combater o mal pela raiz? Quando você pensa que você é alguma coisa. Vou te dar 2 exemplos. Tem 2 extremos. Tem um chamado pela teologia de deísmo moralista. Significa que Deus abençoa e leva para o céu aqueles que se esforçam para ter uma vida moral decente. Eles estão firmados em seus bons atos, sabe? A gente vem para a igreja, a gente já aprendeu a se vestir de uma maneira mais decente, a gente já parou de falar palavrão, a gente busca ter uma vida honesta nas nossas finanças. Isso é Deus mesmo, tá? É Deus fazendo na nossa vida, né? O diabo não. Mas ainda tem uma carne não convertida que quer nos fazer acreditar que isso tudo é mérito nosso. E que nós podemos, de alguma forma, nos achar melhor do que a prostituta, do que o traficante, do que aqueles que ainda não receberam essa graça e esse favor de terem suas vidas transformadas. Se não fosse Jesus na sua história, você era pior do que eles. Eu era pior do que eles. Era pior do que eles. Irreverente. Tinha pavor de crente. Fazia piada. Passava na igreja sem temor nenhum. Lançava palavras. Deus nos amou quando éramos inimigos do Evangelho. E Ele quer poder usar as nossas vidas para mostrar esse amor lá fora. Então esse deísmo moralista, joga na lata de lixo. Tem nada a ver com Cristo, não. O outro deísmo é o terapêutico, já é o outro extremo. Esse daí é empatia. Tem como objetivo o bem-estar daquele que crê. Filosofias, ou seja, o ponto central é você não se sacrificar em nada, não precisa se negar. Sabe qual que é o propósito? Sinta-se bem consigo mesmo. É a sua identidade, é a sua felicidade. Vai ser feliz, é tudo que você precisa. Esse é outro que você precisa jogar na lata de lixo. O Espírito Santo te fala o que você precisa. Você precisa de mais de Deus e menos de você mesmo. Você precisa se sentir bem com o Espírito Santo. Esses perfis aqui são facilmente identificados no nosso cristianismo da nossa geração. Cristianismo raso, onde os cristãos pensam que, embora Deus exista e tenha criado o mundo, Ele não está particularmente envolvido na nossa história. Deus está envolvido na sua história, com as suas questões escolares, com as suas questões peculiares, lá com a sua família. Deus está envolvido com aqueles pensamentos na hora que você deita a sua cabeça no travesseiro e sua cabeça está um turbilhão de preocupações. Deus se preocupa e quer mudar isso. Então essa visão de Deus
vai nos transformando de dentro para fora. Não estamos reduzindo, tá, a importância das nossas escolhas, mas nós precisamos aprender a superar obstáculos que já estão mais claros para nós. Tem gente usando o versículo, posto todas as coisas naquele que me fortalece, para cumprir sua idolatria de poder. Paulo só usou essas palavras para dizer que ele podia vencer até mesmo os sofrimentos, que ele podia estar sendo usado por Deus como um servo sofredor e que ele iria continuar. Redobre a sua atenção, nós já estamos caminhando para o final da mensagem. Sabe, existe sim uma necessidade de aprendermos com a história de Nabucodonosor. Nós não precisamos de ninguém mais dentro da igreja com os valores do anticristo. E o Nabucodonosor nos mostra muito isso, valores do anticristo. Em toda a história da humanidade, nós vemos algumas figuras que você fala, uma figura do anticristo, mas haverá agora, no final dos tempos, um anticristo que se levantará. E ele vai trazer consigo muitos que vão endossar a mensagem dele. Ele vai enganar muitos, até mesmo com uma mensagem de paz. Quem é que vai conseguir identificar aqueles que têm o Espírito de Deus, o Espírito da humildade, aqueles que estão selados? Então, nós precisamos entender que somos soldados para uma batalha, que o nosso general é Jesus Cristo. Nabucodonosor havia assumido o crédito pela sua ascensão e notoriedade. Ele, por ter permanecido no raso, ele olhava todo o império babilônico e ele se enchia de si. Então, mesmo no capítulo 3, ele tendo recebido mais uma revelação de Deus, nós vamos ver no capítulo 4, de novo, se descreve como estando satisfeito com aquela situação de idolatria, né? Vamos lá, capítulo 4 de Daniel, versículo 11 e 12. Ele teve outro sonho, e aí ele foi para Daniel de novo. E aí o sonho dele era esse, ó: a árvore cresceu tanto que a sua copa encostou no céu. Era visível até os confins da terra. Tinha belas folhas, muitos frutos, e nela havia alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam abrigo, e as aves do céu viviam em seus galhos. Todas as criaturas se alimentavam daquela árvore. Aqui ele teve esse sonho. Agora vamos para Daniel 4, de 24 a 27. Quando Nabucodonosor falou com Daniel, Daniel empalideceu, porque Deus deu a revelação para ele. E Daniel viu que era grave o que Deus ia fazer com Nabucodonosor. Aí Daniel vai e fala, ó: essa é a interpretação, ó rei, e este é o decreto que o Altíssimo emitiu contra o rei, meu senhor. Tu serás expulso do meio dos homens e viverás com os animais selvagens. Comerás capim como os bois e te molharás com o orvalho do céu. Passarão 7 tempos até que admitas que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia os teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez então continues a viver em paz. Deus dessa vez foi mais pessoal com Daniel e com Nabucodonosor.
Deus usa a vida de Daniel e ele dá uma diretiva. Você consegue ver a ascensão? Queridos, não é só com Nabucodonosor, é conosco. Deus vai dando oportunidades, Deus vai falando, Deus vai te chamando a um conserto. Deus sempre nos dá condições para nos acertarmos com Ele. Porque Ele quer mesmo é abençoar. Deus tem prazer em nos abençoar. Ele abençoa até a 1000ª geração daqueles que fazem a vontade dEle, daqueles que o obedecem. E Ele amaldiçoa só até a 4ª geração daqueles que fazem a maldade na terra. Porque Deus não quer amaldiçoar, mas Ele é justo juiz. Nabucodonosor era um rei mau. Mas Deus estava mostrando o processo de graça, misericórdia e salvação na vida deste homem. Mas sempre haverá a esperança. A árvore seria cortada, mas o tronco permaneceria no chão para voltar a crescer. Você lembra disso? O tronco de Jessé, o broto de Jessé, a esperança para a árvore cortada. Nós vemos essas palavras em Jó, nós vemos essas palavras nos Salmos, nós vemos essas palavras revelando um Deus de misericórdia, que sempre chama para um recomeço, que sempre dá uma segunda chance. A árvore seria cortada, mas o tronco permaneceria no chão para voltar a crescer. Deus não estava à procura de retribuição, de vingança, muito menos de destruição. A dor imposta tinha um propósito de correção e de redenção. Que lição nós podemos aprender, né? Deus queria dar para Nabucodonosor, mas também está nos dando aqui nessa noite. A lição é a seguinte: o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. Sim, o nosso Deus o dá a quem quer e estabelece sobre ele o mais humilde dos homens. Essa é uma forma rudimentar do Evangelho, pois o que nós temos é resultado da graça, não da obra das nossas mãos, não dos nossos esforços próprios. Deus estava dizendo algo mais ou menos assim: ó rei Nabucodonosor, você precisa entender que o seu poder lhe foi conferido pela graça de Deus. Se soubesse disso, você seria mais humilde e mais justo. Quando nós encontramos alguém que tenha poder, riqueza nessa terra, mas que aprendeu a ser justo e humilde, você pode saber, Deus está na vida dessa pessoa. Para finalizarmos, vamos para Daniel 4, de 28 a 32. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do Palácio Real da Babilônia, disse: acaso não é esta a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, como o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse: é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real foi tirada. Você será expulso do meio dos homens, viverá com os animais selvagens e comerá capim como os bois. Passarão 7 tempos até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer. Você será expulso, é o que Deus falou para ele. O rei olhou e se orgulhou de si mesmo, mas veio sobre ele o decreto do Senhor. O que foi que aconteceu? Uma das grandes ironias do pecado é que quando os seres humanos tentam se tornar mais do que eles são, igualando-se a Deus, caem ao ponto de se tornarem inferiores aos seres humanos. Foi o que aconteceu com Nabucodonosor. Ele que se pensou maior do que Deus, todo-poderoso, se tornou pior do que os homens, como um bicho. Uma loucura, uma espécie de enfermidade contagiosa que ele foi retirado do convívio humano e lançado para ficar no meio de animais por um período.
É o processo da graça de Deus para transformar o homem que parecia não ter solução para ele. Nabucodonosor, o que aconteceu? Ele queria ser seu próprio Deus. Ser seu próprio Deus e viver para a sua própria glória. O orgulho faz de você um predador de si mesmo. Portanto, não aceite ser orgulhoso. Não aceite ser orgulhoso. Provérbios 16:14 vai dizer que a soberba precede a queda. O orgulho prepara a cova. Não aceite o convite da jactância, de pensar que você é algo, mas se reduza ao seu lugar de insignificância e exalte apenas ao Rei da Glória. Diga: tudo é para Ele, porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Se for se gloriar de algo, gloria-se no Senhor. Lembre-se que Ele te salvou, lembre-se de onde Ele te tirou. E então você, até o fim da sua jornada, será reconhecido como um ponto da glória. O resultado da história de Nabucodonosor, quando ele voltou em si, quando Deus o curou, no final da história dele, ele reconheceu o Senhor, o Deus de Daniel, como Deus dele. O processo da graça na vida dele foi mais árduo e duro, mas houve salvação para ele. Na nossa vida, nós podemos passar por um processo, através do Espírito Santo, de maneira equilibrada. Sim, Ele é poder e equilíbrio para nós. Ele pode nos livrar de passar por muitas situações difíceis, se tão somente aprendermos a dizer não para nós mesmos, e sim para o nosso Deus. Amém?